Sabe quando você compra e o preço cai, ou quando você vende, o preço sobe? Então, hoje o bate-papo, eu quero hoje trocar uma ideia, falar um pouco dos acontecimentos, o que pode estar acontecendo quando isso acontece na sua vida. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, eu terei satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ative o sininho para você seja notificado para o próximo vídeo que eu fizer. Pessoal, quantas e quantas vezes estamos no meio de uma operação e aí a operação toda confluindo a favor, porém, a gente comenta muito sobre isso, a operação errática. O mercado está errático. Normalmente você vai lá, compra e a operação vai contra você, ou seja, você vende, a operação vai contra você, você vende, ela sobe, você compra, ela desce. E isso acontece por alguns motivos. E aí, antes de qualquer coisa, antes de você, eu sempre falo isso, antes de você seguir no mercado, antes de você tomar a decisão de comprar ou vender, você precisa estar atento aos detalhes do processo, à leitura do contexto. Você precisa entender como está o mercado diante da sua posição, do seu comportamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: antes de você fazer o primeiro clique, fazer o primeiro comprar ou vender, perceba se o mercado ele está rabiscando demais ou se ele está deixando muito pavio. Eu, por exemplo, quando o mercado está deixando muito pavio, e é um mercado que me deixa incomodado. Eu, por exemplo, esse mercado é um mercado para mim errático. Mas por qual motivo que isso normalmente acontece? Um dos elementos, quando você compra, lá você está comprando, óbvio, esse é básico, você está comprando e simplesmente ele desce, é óbvio, o primeiro motivo é porque você está comprando numa região do topo. Você está comprando uma operação, você está comprando um produto, digamos assim, onde ele já está caro. Então, primeira atenção que você precisa ter, qual o valor que está essa operação? Ele subiu 1.000 pontos, ele está numa tendência de alta. Ele provavelmente irá corrigir. Ele provavelmente irá num processo de correção depois de 1.800 pontos, 500 pontos. Porque, vamos lá, antes de eu falar os outros elementos. Porque o que acontece quando você compra? Vamos falar como se fosse pela cabeça de um big player. Digamos que você está comprando, o preço ficou caro. Então, esse cara, ele começa a eliminar lote, ele começa a fazer a eliminação de lote. Como é que ele faz a eliminação de lote? Ele começa a vender, ele tem mil posições, ele elimina 100. Ele tem 1.000, ele começa a eliminar 200. E aí é onde vem aquela retração, aonde você é pego, porque o teu stop ele não comporta essa posição. Então, a primeira atenção que você precisa ter quando você for operar é qual é o valor daquela operação, se ela está cara demais, ou seja, se você está comprando uma coisa que já está muito sobrecomprada e se ela não vai ter uma correção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dá uma olhada como é que está, se naquele momento tem alguma coisa influenciando o preço. Como assim, Marcelo? Exemplo, digamos que você todo o processo, tudo aquilo que você está fazendo, ele vai mexer com o preço se tem uma notícia, se tem alguma coisa, algum fato relevante que possa mexer o comportamento do mercado, se tem algo que possa influenciar. Quando você está numa posição, quando você entra numa posição, já falei, olhe atentamente no gráfico se ele está deixando muito pavio. O pavio, ele tá dando um indicativo que aquela posição ela está numa defesa. Por exemplo, digamos que você tem lá um pavio, um gráfico descendo, depois ele vai subindo e deixou um pavio. Ele não existiu venda, ele desceu, existiu venda, mas existiu muito comprador
impedindo dele descer, ou seja, ele provavelmente irá subir. Então fique atento se ele está deixando muito pavio, se ele está próximo e se ele está próximo de uma notícia. Ele começa a se tornar menos volumoso. Vou dar outro exemplo. Digamos que você está próximo do payroll. Payroll é um bom indicativo disso. Próximo, quando o payroll normalmente é 9h30 no horário de verão. Fora do horário de verão, às 10h30. Antes desse horário, o mercado ele fica sem volume. Antes desse horário, o mercado ele não tem posição, eles não se posicionam até a informação do payroll sair. Outra boa dica para vocês, olhe o Times in Trade. Outro exemplo bem importante, quando você está olhando o Times in Trade, você tem lá a evolução do tempo, você tem as ordens original. Você tem várias abas lá, essas duas que eu uso. Quando você está olhando as ordens a ordem original, eu coloco, por exemplo, acima de 50 lotes. Cara, um dia desses, eu estava olhando, ele não tinha volume de negociação, entrava poucos lotes. Lá do lado, quando eu estava olhando o book estava vazio, ou seja, ele estava sem volume. A tendência dessa posição, ele é se tornar uma posição errática, ele se tornar muito pavio. Quando eu olhava para o gráfico ele estava mexendo muito pouco, ele fingia que subia, mas não subia, ele ameaçava descer e não descia, então ele sempre deixava muito pavio, tornando aquela posição muito errática. Esses são alguns elementos que você tem que ficar atento em relação a outra coisa importante, cara, assim, muito cá entre nós. Primeiro, você tem que identificar de fato como é que está o mercado naquele dia. Pô, tem feriado nos Estados Unidos, a gente depende muito da Bolsa Americana. A gente tem todo o comportamento da Bolsa Brasileira, ela depende muito do mercado americano. Se por um acaso tiver um feriado nos Estados Unidos, ele influencia diretamente no mercado nosso. Então, nosso mercado ele se torna muito errático, muito difícil a leitura. Então, toda vez que você for entrar no mercado, leitura de mercado antes de fazer o primeiro clique. Então, antes de começar, antes de fazer qualquer coisa, como está o mercado? Lembre, todo elemento ele é importante para que você seja assertivo. Crie um checklist para você. O que tem hoje? Hoje tem notícia, hoje o mercado está com pouco volume, hoje tem feriado, hoje tem informação, hoje tem algo que possa movimentar positivamente ou negativamente, ou simplesmente tornar o mercado sem volume. O mercado brasileiro já tem pouca liquidez, automaticamente. Por quê? Porque nós temos só os players que movimentam o mercado. Diferente dos Estados Unidos, que tem os grandes players que movimentam o mercado, mas tem muita pessoa física movimentando o mercado. O volume de pessoa física que movimenta o mercado, ele é infinitamente superior ao Brasil. Então isso ajuda. É por isso que quanto mais pessoas estivessem no mercado nacional operando na bolsa brasileira, seria melhor para todo mundo. Mas isso é uma outra história. Então fiquem atentos, antes de você fazer as primeiras operações, observe como está o comportamento do mercado. Cara, o que eu faço? Normalmente eu faço o seguinte, cara, o mercado não está legal, o mercado está muito errático, aí eu olho atentamente antes de fazer o primeiro clique. Eu falei isso um dia desse. Antes de fazer qualquer coisa, eu observo tudo que está acontecendo ao redor. Eu olho o Times in Trade, eu olho o book, se o book está cheio, se o book está vazio. Eu olho para o gráfico, se ele está dando muito falso rompimento, muito subida, muita descida. Aí o que eu faço? Ao invés de eu entrar, eu não entro. E se eu for entrar, eu não entro alavancado, eu entro com menos contratos para que eu possa sentir o mercado, porque eu entro com menos exposição ao mercado. E aí, quando o mercado estiver muito bom, porque você começa a sentir, o tempo vai dizer isso para você. Quando você começa a sentir o mercado numa posição boa, fala, opa, hoje está legal. Você começa a entrar com seus contratos que você entra habitualmente. Você entra com 15 contratos,
quando o mercado estiver muito bom. Você entra com 30 contratos ou com 10 contratos quando o mercado estiver muito bom. Não está legal? Entra com 5, entra com 4, entra com 3. Entra menos alavancado possível para você sentir. Ou não entre. Ou simplesmente observe e fique de fora. Porque em algum momento durante o dia acontece dele ficar ruim o dia inteiro. Mas às vezes ele fica ruim em determinado período, ele fica com muito errático até um determinado horário, e depois ele descobre uma posição, ou seja, ele descobre um rumo, ou ele vai subir ou ele vai descer. Às vezes ele fica de lado durante muito tempo, mas aí você precisa observar. Quando ele fica muito de lado, eu crio um caixote. Esse caixote eu coloco um alarme. Se ele passar daqui, pode ser que ele rompa, se ele passar daqui, pode ser que ele rompa. E aí eu vou olhar os elementos para que esse rompimento se concretize. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comente, que eu respondo. E eu espero ter ajudado. Beleza? Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo que eu fizer. O objetivo desse vídeo é ajudar, porque tem dias que é difícil, tem dias que é complicado, tem dias que é muito tenso, tem dias que o mercado não respeita. Então, olhar e observar antes de fazer o primeiro clique, para onde está o mercado, está indo o mercado, ele é preponderante para o seu sucesso. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!